Os francos foram uma das tribos germânicas que habitavam a região do Baixo e Médio Rio Reno, por volta do século III d.C. Após a queda de Roma, emergiu como um dos reinos mais poderosos da Europa. O reino dos francos influenciou a Idade Média e, no seu auge, chegou a dominar a maior parte da França atual, a região da Francônia, na Alemanha, e também partes da Europa Ocidental e Central. Entretanto, para compreendermos melhor a história dos francos, temos que voltar um pouco no tempo. As primeiras menções aos francos datam do século III d.C., quando começaram a ser mencionados nas documentações romanas. Eles se dividiam em dois grupos principais, os sálios e os ripuários, que lideravam as demais tribos. Por volta do ano 257 d.C., os francos eram tidos como poderosos inimigos de Roma, especialmente na região da Gália. Enquanto os sálios destacavam-se nas batalhas navais, os ripuários mostravam grande eficiência em combates terrestres. Na virada do século III para o IV d.C., as tribos francas atacavam o território romano e ameaçavam com ações de pirataria suas rotas de navegação no norte e no Mediterrâneo. Em vista disso, essas ações acabaram chamando a atenção dos imperadores romanos, que logo realizaram campanhas contra os francos. Essas campanhas romanas acabaram resultando na captura de muitos prisioneiros francos, que passariam naquele momento a integrar o Império Romano, recebendo sua liberdade em troca de trabalho nas terras ou dentro das legiões romanas. Essa relação com Roma permitiu que os francos prosperassem bastante internamente dentro dos domínios do Império. Em meados do século IV d.C., muitos soldados romanos eram de origem franca. Esse período de colaboração entre francos e romanos perdurou nas décadas seguintes, inclusive com os francos ajudando Roma a invasores como Átila o Huno, no ano de 451 d.C., e também apoiando na batalha contra os visigodos e saxões. Entretanto, após o fim do Império Romano do Ocidente, os francos continuaram a habitar a região da Gália. Nesse mesmo período, Clovis I assume como rei dos francos e reinou de 466 a 511 d.C. Clovis I era filho de Tilderico, e aos 15 anos de idade, em 481, ele assume o trono dos francos e logo deu início a um período de expansão que consolidou a dinastia merovingia. Clovis expandiu o reino dos francos após conquistar a região da Gália em 489 d.C., quando acabou derrotando o último grande oficial romano na Gália e ao capturar a cidade de Soissons. A partir dessa base, ele realizou campanhas contra os Alemanni, visigodos e os borgonheses, o que acabou expandindo a influência franca na Gália e na Aquitânia. Além disso, após a sua vitória contra os visigodos, em 496, Clovis I converteu-se ao cristianismo e logo deu início à cristianização natural dos francos. Sua conversão foi importante para transformar a Gália Franca em um ponto forte do catolicismo, que logo foi expandido a outros povos. Sobre o governo de Clovis, a cultura franca aprofundou a incorporação de tradições germânicas e romanas, influenciando a língua, a religião e as leis desse povo. Além do mais, no final do seu reinado, Clovis assumiu o controle de outros reinos francos e logo matou seus líderes. Mas, nesse período, os francos permaneceram unidos como um único povo. Após a morte de Clovis em 511, o reino dos francos foi dividido entre seus 4 filhos,
o que acabou dando início a uma grande fase de disputas internas. Essas divisões acabaram trazendo instabilidade para o reino e uma série de conflitos entre os herdeiros aconteceram. Diante da fragmentação e disputa pelo poder, os reis francos passaram a ser conhecidos como reis indolentes. Apesar de título de rei, eles eram politicamente fracos e dependiam exclusivamente do apoio dos prefeitos do palácio, que eram líderes da nobreza que efetivamente governavam o reino nesse período. Apesar das brigas internas, os filhos de Clovis realizaram campanhas contra os visigodos no norte da Espanha, enviaram exércitos à Itália e expandiram a influência franca na Bavária, e obrigaram os saxões a pagar-lhes um tributo anual de 500 vacas. Após a morte do rei ostrogodo Teodorico o Grande, em 526, o reino dos francos, comandado pela então dinastia Merovingia, passou a ser reconhecido como o maior e mais poderoso reino germânico da Europa. Em 558, o filho mais jovem de Clovis, Clotário I, que reinou entre 511 a 561, surgiu como vitorioso após décadas de guerra contra os seus próprios irmãos, o que incluiu assassinar seus próprios sobrinhos e executar seu próprio filho. Entretanto, o reinado de Clotário durou menos que 3 anos, e antes da sua morte, em 561, o reino dos francos foi dividido novamente entre seus 4 filhos. Os reinos divididos tornaram-se o reino da Borgonha, o reino da Austrásia e o reino da Neústria. A morte de Clotário I acabou trazendo novamente uma série de conspirações, guerras civis e assassinatos, além de rivalidades entre os reinos que se dividiram. Entre 623 a 639, o filho de Clotário II, Dagoberto I, acaba assumindo o trono dos francos, sendo, portanto, o último rei da dinastia Merovingia a exercer uma significativa autoridade real. Apesar dos merovingios continuarem a reinar por mais de um século, após a morte de Dagoberto, a autoridade passou a ser reduzida na medida em que os prefeitos do palácio minaram a autoridade dos reis, e logo a autoridade real passou a ser controlada por eles. E um dos prefeitos do palácio mais importantes são Carlos Martel, que reinou entre 717 a 741. Ele ganhou destaque após a vitória dos francos na Batalha dos Poitiers, ocorrida em 732, num combate que acabou barrando o avanço muçulmano na Europa Ocidental. Carlos Martel comandou os francos para a vitória sobre o Califado Omíada, o que acabou solidificando seu poder no reino franco. Em 714, seu filho conhecido como Pipino o Breve, que reinou entre 714 e 768, assume o governo dos francos. Ele herdou a grande reputação do seu pai. Em 751, com o apoio da Igreja, ele destronou o último rei da dinastia Merovingia e logo assumiu o poder, o que deu início à dinastia Carolíngia. Pipino o Breve acabou morrendo em 768, em uma época em que as terras francas foram divididas entre seus filhos, Carloman I e Carlos Magno. Em vista disso, os dois irmãos governaram juntos o reino até a morte de Carloman I em 741. Com sua morte, Carlos Magno acaba tornando-se o único rei dos francos. Sob o comando de Carlos Magno, a aliança com a Igreja foi fortalecida e os francos conquistaram grande parte da Europa Ocidental. Em 774, Carlos Magno conquistou os lombardos e assumiu o título de rei dos francos e dos lombardos. Ele realizou campanhas contra os bascos nos Pirineus, os sarracenos na Espanha e os ávaros na Hungria. Essas conquistas aconteceram com grandes dificuldades, como exemplificado pelas guerras saxônicas. Sob o comando de Carlos Magno, houve um grande movimento de renovação cultural e educacional na Europa, denominado de Renascimento Carolíngio, o que acabou contribuindo para que os francos se tornassem uma das forças políticas e militares mais importantes da Idade Média.
Quando Carlos Magno morreu, em 814, seu império, considerado a fase inicial do Sacro Império Romano Germânico, acabou sendo herdado por seu filho Luís o Piedoso. 3 anos após a morte de Luís o Piedoso, em 840, o império foi dividido em 3 reinos para impedir uma guerra civil entre seus filhos. Esses reinos eram denominados de França Leste, França Média e França Oeste. Estes reinos perduraram até o declínio da dinastia carolíngia. As conquistas do Império Franco, que se formou na Idade Média, foram responsáveis por um período de intensa atividade cultural, patrocinado por reis. Escolas foram fundadas, várias obras greco-romanas foram traduzidas, com o auxílio da Igreja, que ajudou a preservar boa parte deste conhecimento. Porém, a partir da divisão do Império, houve uma divisão de poder, e a figura do rei tinha cada vez menos importância. Em vista disso, o poder e a autoridade sobre os francos, neste mundo dividido, passou a ser exercido muito mais pelos senhores feudais das diferentes partes do antigo império, do que pelos próprios governantes. Nesse processo, a partir de 870, a parte norte da Lotaríngia foi anexada aos territórios que correspondiam à França e à Germânia, e a parte sul subdividiu-se nas mãos dos nobres locais. Já na região da Germânia, o predomínio carolíngio encerrou-se em 911, quando o Duque da Saxônia assumiu o poder. Posteriormente, a dinastia carolíngia foi derrubada por Hugo Capeto, o Conde de Paris, no ano 987. Com a queda da dinastia carolíngia, o reino dos francos chegou ao fim.